28. Heresias. Não consigo identificar outros fractais. Estão ocultos para mim. Temo que a influência deles invada meu mundo, mas estou preso em uma estranha inabilidade devido aos poderes opostos que possuo. Segure-na com firmeza, exclamou Falilar. Fazia anos desde que Navani vira o engenheiro de barba branca tão animado. Coloque-na na mesa aqui. Isabe, você está com a balança, certo? Rápido, rápido! Monte-a como treinamos. Um pequeno enxame de fervorosos eruditas se movimentou ao redor de Navani, posicionando a telepena na placa e preparando a tinta violeta padrão. Eles a haviam carregado e montado em um posto de guarda próximo do perímetro da torre. Kalami estava ao lado de Navani, de braços cruzados. Com o cabelo marcado por fios grisalhos, a escriba apresentava uma magreza cada vez mais preocupante. Não tenho certeza quanto a isso, Luminosa, disse ela, enquanto o engenheiro e seus assistentes preparavam seus instrumentos. Tenho medo de que a pessoa do outro lado daquela telepena vá descobrir mais sobre nós do que nós sobre ela. Falilar enxugou a cabeça raspada com um lenço, então gesticulou para que Navani se sentasse à mesa. Estou ciente, observou Navani, acomodando-se. Estamos prontos? Sim, Luminosa, respondeu Falilar, julgando pelo peso da sua pena quando a conversa começar. Devemos conseguir estimar quão distante está da outra telepena. Telepenas apresentavam certa degradação. Quanto mais distante estavam, mais pesadas se tornavam quando ativadas. Na maioria dos casos, essa diferença era pequena, quase imperceptível. Naquele dia, a placa da telepena, com a pena conectada, havia sido colocada na balança mais precisa de Falilar. A pena estava presa atrás de fios a outros instrumentos. Navani virou o rubi com cuidado, indicando que estava pronta para se comunicar com sua correspondente fantasma. Os 6 eruditos e fervorosos, incluindo Kalami, pareceram prender a respiração coletivamente. A pena começou a escrever. Por que você ignorou minhas instruções? Falilar gesticulou animadamente para os outros, que começaram a realizar medições, acrescentando pesos minúsculos à balança e medindo a tensão no movimento do fio. Ela os ignorou e se concentrou na conversa. Não sei ao certo o que você espera de mim. Por favor, explique melhor. Você deve interromper seus experimentos com fabriais, escreveu a pena. Deixei explicitamente claro que precisa parar. Você não parou. Só aumentou suas heresias. O que está fazendo ao colocar fabriais em um poço e conectá-los ao sopro das tempestades? Quer transformar os esprenos que aprisionou em armas? Você mata? Humanos sempre matam. Heresias? Observou Kalami, enquanto os engenheiros trabalhavam. Quem quer que seja, parece ter uma oposição teológica a nossas ações. Ela se refere a humanos, como um cantor faria, observou Navani batendo no papel. Ou é um deles, ou quer que pensemos que é. Luminosa, isso é impossível. A degradação é quase inexistente, disse Falilar. Então está perto de nós, concluiu Navani. Extremamente perto, dentro da torre. Se conseguíssemos descobrir uma maneira de fazer escalas mais precisas. De qualquer modo, uma segunda medição me ajudaria com uma possível triangulação. Navani concordou. Por que você chama de heresia? Escreveu. A igreja não parece ter problemas morais com fabriais. Não mais do que com atrelar um chule a uma carroça. Um chule atrelado a uma carroça não está confinado a um espaço minúsculo, veio a resposta, com a caneta se movendo furiosamente, enérgica. Esprenos deveriam ser livres. Ao capturá-los, você aprisiona a própria natureza. Pode uma tempestade sobreviver se for aprisionada?
Pode uma flor crescer sem luz solar? É isso que vocês fazem. Sua religião está incompleta. Deixe-me pensar no assunto, escreveu Navani. Vou precisar de alguns minutos para falar com meu orientador teológico. Cada momento que você espera é um momento de dor para os esplêndidos que você domina. Não vou suportar isso por muito mais tempo. Por favor, espere. Vou usar outra pena por um momento para falar com meu orientador teológico, mas em breve darei uma resposta a você. Não houve resposta. A pena continuou a pairar. O fantasma estava esperando. Tudo bem, vamos obter a segunda medição, disse ela. Os engenheiros começaram a se mover com uma enxurrada, desconjuntando a telepena de modo que o vínculo entre as duas penas fosse rompido por um momento. Eles pegaram o equipamento e começaram a correr. Navani e Kalami entraram apressados no palanquim que as esperava do lado de fora da sala. Um grupo de 6 homens se levantou e correu atrás dos engenheiros e escribas pela torre. Em dado momento, saíram para o platô diante de um retiro. Não era possível descobrir a direção de uma segunda telepena, não diretamente, mesmo a partir da degradação. Contudo, por ser possível medir a degradação e, portanto, julgar a distância, também era possível triangular a partir de múltiplas medições e obter uma ideia aproximada da localização. A equipe se instalou no platô entre os esplêndidos de frio. Quando ela saiu do palanquim, Falilar e sua equipe já tinham a telepena pronta no chão de pedra. Navani se ajoelhou e reativou o dispositivo. Eles esperaram. Falilar secando a cabeça com um lenço e Kalami ajoelhado ao lado do papel e sussurrando. Vamos lá. A pequena aprendiz de Falilar, Isabe, filha de um dos corredores dos ventos, parecia prestes a explodir ao prender a respiração. A pena foi ativada, então escreveu. Por que você se moveu? O que está fazendo? Falei com meus fervorosos, escreveu Navani enquanto os engenheiros voltavam a fazer medições. Eles concordaram que nosso conhecimento deve ser falho. Pode nos explicar como sabe que isso é maligno? Como que é que sabe coisas que nossos fervorosos não sabem? Como ela sabe que nos movemos? Perguntou Kalami. Ela tem um espião nos vigiando, respondeu Navani. Provavelmente a mesma pessoa que escondeu o rubi de Telepena para que eu encontrasse. A pessoa do outro lado não disse nada. Eu tenho muitos deveres, escreveu Navani. Você me interrompeu no caminho para uma reunião importante. Tenho poucos minutos para conversar agora. Por favor, diga-nos como você sabe que nós não sabemos. A verdade é evidente para mim, escreveu Navani. Escreveu a pena. Mas não é óbvia para nós, retrucou Navani. Porque vocês são humanos. Humanos não são confiáveis. Vocês não sabem cumprir promessas. E são promessas que fazem o mundo funcionar. Nós fazemos o mundo funcionar. Vocês precisam libertar os esplêndidos cativos. Precisam. Precisam. Pela máscara de Ash. É um esplêndido, não é? Comentou Kalami. É, respondeu Navani. Eu tenho as medições, declarou Falilar. Está mesmo vindo da torre. Devo conseguir definir uma região específica. Devo dizer, Luminosa, que a senhora não parece nada surpresa com nada disso. Eu tinha minhas suspeitas. Encontramos um esplêndido antigo escondido na torre. É tão improvável que outro tenha feito o mesmo? Outro dos desfeitos? Indagou Kalami. Navani bateu o dedo contra o papel da telepena, pensando. Duvido. Um esplêndido que deseja libertar sua raça? Um esplêndido de liberação? Alguém já ouviu falar de tal coisa? Os eruditos balançaram a cabeça juntos. Navani estendeu a mão para escrever para o fantasma, mas a telepena desligou, caindo no chão,
não mais ativamente conjuntada. Então, o que fazemos? Indagou Calame. Outra dessas coisas pode estar nos vigiando das trevas, planejando mais assassinatos. Não é a mesma coisa. Tem algo aqui, replicou Navani. Nós fazemos o mundo funcionar. Enquanto coletavam os equipamentos, Navani começou a bolar um plano. Um tanto imprudente, especialmente porque ela não queria explicá-lo aos outros de modo que o Espleno pudesse ouvir. Ela foi em frente mesmo assim. Enquanto caminhavam para a torre propriamente dita, Navani tropeçou e, na tentativa de fazer com que parecesse o mais acidental possível, deixou cair a telepena. Ela gritou e deu um chute sem jeito no objeto, que atravessou o platô de pedra e caiu da beirada. Ela correu até lá, mas a pena já tinha desaparecido, desabando para as pedras a milhares de metros abaixo. A telepena! Ah, luminosa! Exclamou Falilar. Danação, disse ela. Isso é terrível. Calame fitou-a de soslaio, chegando mais perto. Navani suprimiu um sorriso. Falilar, reúna uma equipe para ver se conseguem recuperar a pena. Preciso ser mais cuidadosa, ordenou Navani. Sim, luminosa. Se, de fato, a encontrasse, a equipe receberia instruções discretas para quebrar o rubi como se houvesse sido danificado pela queda, e para falar bem alto sobre essa tragédia entre os eruditos na torre. Navani tinha uma suspeita crescente em relação à identidade daquele espleno que havia entrado em contato com ela. Queria certificar-se de que ele e seu agente ouvissem falar da telepena perdida. Vamos ver o que você faz agora, pensou Navani, voltando tranquilamente para a torre.